Boa tarde. Boa tarde para quem está chegando. Quem puder me dar um retorno em relação ao som. Vocês estão me escutando direitinho? Como é que tá a música? Tá muito alta? Vou baixar um pouquinho. Boa tarde, quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Áudio ótimo. Obrigada, Everá. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, no Lar Espírita Casa do Samaritano. Obrigada, Juliana, obrigada. Os nossos evangelhos, eles acontecem... Boa tarde, Igor, tudo bem? Pela manhã, tá? Hoje nós tivemos um imprevisto, mas nós faremos agora à tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17... Item 10, o homem no mundo, tá? Nós estamos trabalhando ainda o capítulo 17, Sede Perfeitos. Boa tarde, sejam bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande estar compartilhando com vocês esses momentos de reflexão, de aprendizado, né? Eu sempre fico muito agradecida por esses momentos. Vou fazer uma leitura de uma pequena mensagem, que a gente geralmente, né, nessas mensagenzinhas que a gente distribui no próprio Lex, eu sempre gosto de guardar, e essa mensagem ela é bem interessante. Ela nos diz o seguinte: por que não sou feliz? Ouvimos muito afirmar, tenho tudo para ser feliz e não sei por que não sou. Teólogos, sociólogos, ao longo dos anos, vem se debruçando sobre esta problemática humana, a fim de equacionar a situação, e pouco sentimos os efeitos desses esforços. O vazio não se faz por si mesmo, ele apenas acusa a falta do vivenciamento das leis de amor a nós mesmos, a Deus e ao próximo. Quando nos aproximamos de Deus, o vazio se preenche, e ao nos distanciar, ele aumenta. É uma regra básica, e que não é preciso se fazer muitas contas, mesmo porque a vida nos ensina a cada instante o que é preciso fazer. Se existe o vazio, é porque alguma coisa está errada, e é preciso ser reparada, e sabemos como fazer. A felicidade proposta por Jesus não é a mesma que o mundo oferece. De Jobrani. Eu também, Igor, gosto bastante. Obrigada. Então, meus amigos, antes da gente dar início ao nosso item 10 do capítulo 17, nós vamos serenar os nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus. E nessas vibrações de amor, de cura, de paz, vamos rogar a espiritualidade amiga para que ela se faça presente no lar de cada um de nós, nos envolvendo os nossos familiares, nos cercando dessas energias de proteção, de amor, de fraternidade, de paz. Que as energias emanadas desse Evangelho possa percorrer todo o nosso planeta, chegando naqueles irmãos que necessitam bastante dessas energias de cura, de fé, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos nossos irmãos em situação de rua, que envolva nossos irmãos que estão, infelizmente, envolvidos na guerra, que toque o coração de cada um deles, e que possamos nos lembrar que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Nesse instante, eu peço permissão da espiritualidade amiga para que eu possa iniciar o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, capítulo 17,
Item 10. O homem no mundo. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivar em uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vos-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela. Se a concluístes. Em tudo o que fizestes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada ou santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vós silicieis e cobrais de cinzas. Não. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na nossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, gente, essa passagem ela é bem interessante, né? Porque muitas vezes nós que estamos aqui temporariamente nesse mundo de provas e expiações, a gente se pergunta, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? Quais são as nossas responsabilidades? Para que eu vim para o planeta Terra? Por que eu estou reencarnado? E aí, essa passagem, ela nos faz refletir sobre a nossa estadia aqui no planeta Terra. E que muitas vezes, naqueles momentos que todos nós passamos, momentos de angústia, momentos
de aflição, momentos de desespero, a gente imagina que estamos sozinhos. A gente pensa que estamos sozinhos. Muitas vezes, por falta de confiança na espiritualidade, por falta de confiança nos desígnios divinos, nós pensamos que estamos completamente desamparados. E o Evangelho, ele é muito cirúrgico quando ele nos diz que não. Nós não estamos sozinhos aqui nesse planeta. Em todos os momentos da nossa vida, especialmente naqueles momentos no qual nós estamos aflitos, angustiados, preocupados, nós temos a assistência dos bons espíritos, daqueles irmãos que velam por nós, que nos protegem, que nos intuem, que nos orientam. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos ali, possamos criar um ambiente de sintonia para com esses irmãos, certo? Então, ele ressalta que quando a gente eleva os nossos pensamentos, em prece, em oração, pedindo aí a assistência dos bons espíritos, que nós possamos nos despojar daqueles sentimentos ainda densos que nós carregamos, do orgulho, da vaidade muitas vezes, das nossas chagas morais que ainda carregamos. Quantas vezes nós elevamos os nossos pensamentos para pedir ajuda, para rogar auxílio de alguma forma, mas estamos ainda envolvidos, nesses sentimentos aí de mágoa, de ressentimento, de não conseguir perdoar aquele irmão que nos fez mal de alguma forma. E ele diz que quando nós formos fazer as nossas preces, as nossas orações, é interessante que a gente se despreenda desses sentimentos que nos atrapalham. Por quê? Porque esses sentimentos, justamente, eles vão criar ali barreiras, vamos dizer assim, para que as nossas orações, as nossas preces dificultem ali chegar no seu objetivo final, tá? Então, nos afastar aí de qualquer pensamento fútil, de qualquer pensamento mundano, tá? Que possa aí atrapalhar, vamos dizer assim, a condução das nossas preces para o objetivo no qual a gente quer que ela chegue. Justamente, Então, que a gente possa ali, no momento daquela prece, elevar os nossos pensamentos e nos concentrar, se entregar, porque nós sabemos que existe a espiritualidade amiga, que aqueles amigos estão ali justamente para nos auxiliar. Mas muitas vezes, por conta de barreiras que nós mesmos criamos, nós dificultamos essa sintonia com a espiritualidade benfeitora. Tá? E aí, esses amigos espirituais, essa espiritualidade benfeitora, elas precisam de condições para que elas possam agir. Elas precisam de condições vibratórias, de acesso, vamos dizer assim, a nós, para que elas possam nos auxiliar. Então, não adianta, muitas vezes, nós fazermos as nossas preces de maneira mecânica, imbuídos ali no sentimento de revolta, de mágoa, de angústia, de desespero, que isso não vai auxiliar. Muitas vezes, as nossas preces, a gente faz de uma maneira tão mecânica, tão apressada, que elas não conseguem nem sair desse ambiente físico no qual nós estamos. Elas ficam aqui nesse ambiente. E aí não vai adiantar. Então, para que essa espiritualidade amiga ela possa nos auxiliar, é necessário que nós também possamos fazer a nossa parte. Tentar trabalhar em nós mesmos essa conduta de
estar mais próximo possível da pureza de sentimentos, da pureza de pensamentos, da pureza de ações. Porque assim nós conseguimos criar ali toda uma psicosfera, vamos dizer assim, necessária para que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar conforme os nossos merecimentos, conforme a vontade divina. E aí o Evangelho vai nos dizer o seguinte, que a prece é justamente esse facho luminoso, essa ponte luminosa que nos liga à espiritualidade, que nos liga a esses bons espíritos. Então, esses irmãos espirituais, eles estão próximos a nós justamente porque eles têm a missão de nos auxiliar. Nós, em todos os momentos da nossa vida, por mais que muitas vezes estamos angustiados, passando por alguma situação muitas vezes difícil, mas lembremos que, como dizia o nosso amigo Chico, tudo passa, nada é para sempre. Aquele problema, muitas vezes, que a gente está ali, angustiado, triste, ele vai se resolver. Muitas vezes não é da forma como a gente quer. Muitas vezes não é no tempo que a gente quer. Mas ele não vai durar para sempre. Vai chegar um momento que a solução vai aparecer daquele problema. Justamente, Bernardo, a gente tentar se livrar aí desses vícios, desses pensamentos egoístas muitas vezes, dos sentimentos ainda imbuídos aí no egoísmo, na vaidade, tá? Então, para que a gente possa encurtar, vamos dizer assim, estar mais próximo desses irmãozinhos que nos amam, é necessário justamente a gente fazer esse trabalho em nós mesmos, buscar esse autoconhecimento, essa viagem interior, estudar nós mesmos e perceber o que é preciso que eu me melhore. Porque, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente pede nas nossas orações e a gente não sabe o que a gente está pedindo. A gente acha que estamos pedindo algo bom para todos nós. E muitas vezes o que a gente está pedindo não é bom. Mas nós, na nossa imaturidade espiritual, na nossa imaturidade moral, nós somos aquela criança birrenta muitas vezes, Eu quero e tem que ser do jeito que eu quero e eu quero, e não é assim que funciona. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor infinito, muitas vezes Ele não nos concede o que estamos pedindo, justamente porque Ele sabe que aquele pedido não vai influenciar de maneira positiva na nossa caminhada aqui. Muitas vezes, inclusive, pode até nos atrapalhar. É como aquela mãe que tem uma criança pequena em casa e aquela criança ela quer brincar com uma faca e ela chora, e ela faz birra e ela faz manha, mas nem pai nem mamãe vai dar aquela faca para aquela criança brincar, porque sabe que não é legal, sabe que dali pode resultar ações que vá prejudicar aquela criança ainda mais. Então nós ainda somos essa criança imatura que muitas vezes queremos que os nossos pedidos sejam atendidos, muitas vezes queremos que sejam na nossa hora, no nosso tempo, da nossa maneira. Mas Deus, nosso Pai de misericórdia, que conhece cada um dos seus filhos, que sabe das nossas necessidades, que sabe o que se passa dentro de cada um de nós, dos nossos corações. Ele sabe do que a gente precisa. Então aqui, o Evangelho, ele vai nos dizer que na convivência, uns com os outros, no nosso dia a dia, dentro do nosso núcleo familiar, do trabalho, de maneira mais ampla, nós temos ali recursos para que a gente possa desenvolver o nosso processo evolutivo.
E dentre esses recursos, o mais, vamos dizer assim, né? Dentre todos esses recursos, a caridade é o mais efetivo. Quando a gente consegue, na nossa convivência, sermos caridosos uns com os outros. E nós já sabemos que essa caridade ela não se resume ao aspecto material, mas principalmente a nossa caridade moral. Quando a gente perdoa, quando a gente tem paciência, quando a gente tem benevolência com aquele irmão que está ali, né, na nossa vida, muitas vezes tentando nos prejudicar, muitas vezes a gente olha para aquele irmão, só enxerga uma pessoa problemática, mas a gente esquece de agradecer que são esses irmãos que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, justamente para que nós possamos trabalhar em nós sentimentos e valores como a paciência, a caridade, a fraternidade, a benevolência. Tudo bom, Bárbara? Seja bem-vinda. É importante. O Igor diz o seguinte: é importante orarmos para que os maus pensamentos não nos induzam ao mal. Então é justamente isso. Então nós precisamos ser gratos por esses irmãos que muitas vezes dentro da nossa consciência a gente acha que eles estão ali para nos atrapalhar. Não, de maneira alguma. Nós precisamos ser gratos por aquelas situações onde nós muitas vezes sofremos. Porque nós evoluímos muito mais na dor, no sofrimento, do que na alegria. Então é justamente nessa convivência, né, a gente convivendo com o diferente, com os desiguais, é que a gente vai exercitando aí esses valores, esses sentimentos e aprimorando ali a nossa evolução. Não adianta a gente querer pular do primeiro degrau da escada para o 10º. Nós não vamos conseguir. A nossa evolução ela se dá de maneira paulatina, é devagarzinho, é errando, é acertando. Muitas vezes a gente se desvia pelo caminho e aí o que Deus faz? Coloca uma outra situação na nossa vida para que a gente volte para o caminho correto, porque muitas vezes nós escolhemos o caminho mais curto, mas não é o caminho mais adequado para nós. Então são essas situações que vão nos aproximar mais de Deus. São essas situações que vão nos fazer exercitar ali a nossa fé, a nossa confiança. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Mas ele ressalta também um aspecto importante. Diante de tudo isso, conflitos, né, da nossa convivência com o nosso próximo, é importante que nós tenhamos boas intenções. Porque errar, meus irmãos, todos nós erramos. Não é verdade? Todos nós, sem exceção alguma, nós erramos. Mas o que vai contar, o que vai ser analisado, não é o erro em si, é a intenção que está por trás daquele erro. E muitas vezes a gente erra, a gente esconde coisas, né? Sei lá, do nosso marido, de um filho, de um família, de um amigo, mas as nossas intenções a gente não consegue esconder de Deus. Ele sabe o que se passa verdadeiramente dentro dos nossos corações. Então ele dá esse reforço, ele atenta para isso, né? Que sejamos pessoas imbuídas nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, de boas intenções. Porque mesmo que a gente erre, e isso vai acontecer muitas vezes, nós vamos ter a nossa consciência tranquila. E aí depois do erro, o que vem? O reparo. Tanto é que estamos aqui, nessa existência, no mundo de provas e expiações, para reparar os nossos erros,
para quitar os nossos débitos passados. E aí, ele vai dizer que é justamente nessa convivência coletiva que todos nós nos damos as mãos e nos ajudamos a evoluir mutuamente. Então, a evolução, ela não se dá somente no âmbito individual. Ela não acontece somente dentro de mim. Na medida que eu convivo numa sociedade, que eu ajudo e sou ajudado, eu estou ali e eu enxergo o próximo como meu irmão de fato, eu estou contribuindo com a evolução coletiva. Nós precisamos ter essa consciência que todos nós somos irmãos. Não tem o porquê, né, eu olhar para aquele meu próximo e me achar melhor do que ele, ou achar que ele é menos do que eu, ou que ele vale menos do que eu, ou porque eu tenho uma condição social mais favorecida, ou porque eu sou portador de título tal. Não existe isso, gente. Somente aqui no mundo terreno, né? Quando a gente volta para o mundo espiritual, nada disso vale. Absolutamente nada. Então, essa construção coletiva, essa ajuda mútua é justamente onde nós vamos nos amparar, nos dar a mão e evoluir coletivamente. E tem um aspecto interessante que ele traz aqui nesse capítulo, que eu achei bem legal. Ele vai dizer o seguinte, olha, para que a gente possa ser, né, uma pessoa de bom coração, uma pessoa imbuída de bons sentimentos, de bons pensamentos e de boas atitudes, eu não preciso ser uma pessoa mal-humorada. Eu não preciso ser uma pessoa sisuda. Eu não preciso ser uma pessoa que estou o tempo todo séria, carrancuda, não. Eu posso muito bem, dentro ali, né, dos valores morais, éticos, ser uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito bem-humorada. Isso não vai interferir na minha pureza de coração. E aí vale lembrar também um outro aspecto que ele nos diz. Não adianta a gente se isolar. Como algumas pessoas fazem, que se isolam em mosteiros, em montes. Tudo bem, são opções, né, dela, é o livre-arbítrio de cada um. Mas ele vai nos dizer que isso é muito mais uma atitude egoísta do que propriamente outra coisa. Porque quando eu me isolo e eu me privo do contato com outros irmãos, eu estou deixando ali de exercitar em mim valores de coletividade. Né? Trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha paciência, a minha benevolência para com o outro, a minha caridade. Então, é importante que nós tenhamos essa pureza de intenções, com discernimento, com bom senso, ter o cuidado de, na nossa convivência, evitar magoar os nossos irmãos, fazer algo que não é legal para os nossos irmãos, porque nada, absolutamente nada, passa despercebido aos olhos de Deus. E é interessante porque Deus, ele não pede a nossa perfeição. Em nenhum momento ele vai dizer que ele quer que nós sejamos perfeitos, principalmente aqui nesse mundo de provas e expiações. Jesus, ele nos diz que ele quer apenas que nós nos esforcemos. Reconhece o bom espírita pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Então, ele não pede a nossa perfeição de maneira alguma. Ele só pede o nosso esforço em ser uma pessoa melhor. Em hoje eu ser uma pessoa melhor do que ontem, em amanhã eu ser uma pessoa melhor do que hoje. E esse esforço, essa vontade, ela existe. Né? Basta que a gente procure, que a gente faça a nossa parte, que a gente consegue. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente consegue. Nos esforçando, entrando aí em contato com a espiritualidade amiga,
tentando criar um ambiente favorável para essa sintonia, através aí das mudanças relacionadas aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, certo? Então, deve ser muito bom quando a gente retorna à pátria espiritual com a consciência tranquila, né? Que a nossa estadia aqui na Terra que é tão rápida. O que é 80 anos, 100 anos frente a toda uma eternidade, né? É muito rápido. Então deve ser muito bom quando a gente retorna à pátria espiritual com aquela consciência de que a gente fez o nosso melhor, né? De que a gente tentou, de que a gente se esforçou para fazer o nosso melhor, tá? Então, que essas reflexões desse Evangelho hoje possam permanecer em nossos corações, em nossas vidas, e vamos sempre nos lembrar que por mais que tenhamos tribulações aqui no planeta Terra, nunca estaremos sozinhos. Basta que nós queiramos a assistência dos bons espíritos e que possamos rogar que eles estejam sempre nos amparando, nos auxiliando, nos envolvendo nas suas vibrações de amor. Eram essas as reflexões que eu gostaria de deixar. É justamente isso, Igor. É importante fazermos o bem para termos uma temporada boa no plano espiritual. E passaremos agora para a nossa prece final. Agradecidos dessa reflexão. O Evangelho é muito importante nas nossas vidas, porque sempre, por mais que a gente leia, temos sempre algo novo a aprender, não é verdade? Então vamos elevar o nosso pensamento agora, fazer a nossa oração final. Querido Pai amado, nosso irmão Mestre Jesus, é com muita gratidão em nossos corações que te agradecemos por mais essa oportunidade de refletir um pouco sobre o teu Evangelho de amor. Rogamos a ti, Mestre Jesus, e aos nossos espíritos guardiões, nossos mentores, que possamos sempre estar sendo assistenciados por todos vocês. Que possamos sempre estar em comunhão, em sintonia com a espiritualidade amiga. Que não nos falte forças, fé, determinação para vencer as tribulações desse mundo. Peço proteção para todos nós, nossos familiares. Protege os nossos lares, nos envolve com a tua luz de cura, de saúde e de fraternidade. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Obrigada, Igor. Fique com Deus, um bom fim de semana, um bom domingo e que assim seja. Até a próxima. Tchau.